Olá, segundo ano de matemática, mais uma aula, trigonometria. Na última aula nós vimos a lei dos senos para qualquer triângulo e agora a lei dos cossenos também para qualquer triângulo, certo? Sem mais delongas, a lei dos cossenos, eu diria que dessa parte de trigonometria que nós vimos até agora, envolvendo tanto a circunferência trigonométrica quanto a lei dos senos para qualquer triângulo, essa é, digamos, aqui tem um enunciado maior. Mas se você começar a analisar, ele é maior, mas nem por isso ele é tão complexo. Vamos analisar, certo? Primeiro, o triângulo. Esse é um triângulo que não é retângulo, ele é um triângulo qualquer. Então, nós temos os vértices A, B e C, e desses vértices podemos ter os ângulos A, B e C, e temos os lados referentes a cada vértice. Então, se nós temos o vértice A, temos o lado A. Vamos entender agora como funciona a lei dos cossenos, certo? Então, a lei dos cossenos diz que esse lado A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Analise primeiro isso. Se nós retirarmos essa parte daqui, ficamos com o Teorema de Pitágoras. Então, é o Teorema de Pitágoras acrescentado de menos 2 vezes BC vezes o cosseno do ângulo A. Então, quando você utiliza essa medida do A ao quadrado, digamos que é um valor que você quer utilizar ele aqui. Ou porque você tem o cosseno desse ângulo A. Pronto, você vai usar o A ao quadrado. Isso que eu estou explicando agora é a forma de você decorar a fórmula sem precisar de nenhum auxílio. Então você vai utilizar B e C aqui e B e C aqui. Aí o formato é sempre o mesmo. Ó. Se você tem o cosseno de B, o valor de B ao quadrado, e você quer utilizar ele aqui nessa posição, você vai usar A e C aqui e A e C aqui. E o formato é sempre o mesmo. Uma forma de verificar que essa propriedade é válida é pelo próprio Pitágoras, certo? Então, se a gente utilizar essa fórmula no Teorema de Pitágoras, que é em um triângulo, a gente vai verificar que o resultado é válido. Qual a forma, certo? Então, vamos utilizar essa primeira linha aqui. Eu quero usar o A ao quadrado. Então, A ao quadrado vai ser igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, menos 2 vezes BC vezes o cosseno de A. Certo? Então, o Teorema de Pitágoras já nos diz que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, porque esse é um triângulo retângulo. E veja bem, essa parte daqui, do menos 2 vezes BC vezes o cosseno de A, quem é o ângulo A? É 90 graus. E o cosseno de 90 graus é zero. Então, isso aqui vai para zero, sobrou só o Teorema de Pitágoras. Então, nós conseguimos verificar que é válido, que esse cálculo é válido, certo? A forma de encaixar qual das três linhas você vai utilizar depende de quem você busca, certo? Veja só, se o que você busca está relacionado ao ângulo A, o cosseno desse ângulo A, então você obviamente vai usar a primeira linha. Se o que você busca está relacionado ao cosseno do ângulo B, é a segunda linha. E se for relacionado ao cosseno do ângulo C, é a terceira linha. E no geral é isso. Eu vou dar uma pausa aqui e colocar um exemplo para a gente praticar. Temos o exemplo no quadro e analisem, certo? Isso em geral aparece nas questões. Essa questão tem dois indícios que indicam qual daquelas três linhas da lei dos cossenos a gente deve escolher. O primeiro indício é o x. O primeiro indício indica que a gente deve utilizar o lado x, que nesse caso a gente poderia chamar do lado A, e a gente deve usar o cosseno desse ângulo A, certo? Claro, se eu chamar ele de B, dá no mesmo, mas aí é para você saber de onde é que você tira o cosseno, certo? Então, aí está mais que na cara. O outro indício seria o ângulo. O ângulo que você tem ali é o de 45 graus. Então, você vai ter que usar o cosseno de 45 graus nessa sua fórmula. Indo para a prática, então, já que nós vamos usar esse lado e esse ângulo, a fórmula é essa, certo? É esse lado, que aqui eu chamei de A ao quadrado, mais B ao quadrado. B pode ser esse ou esse, mas digamos que seja B ao quadrado mais C ao quadrado,
Menos 2 vezes A, vezes C. Inclusive aqui é B, certo? Vou dar uma pausa e corrigir aqui. Pronto, muito bem. Corrigido. Então, 2 vezes B vezes C vezes o cosseno de A. Colocando os números, certo? Aqui é o x ao quadrado, que é o lado que você quer descobrir o tamanho. Aí você tem B ao quadrado mais C ao quadrado. Aí você tem menos 2 vezes B vezes C e o cosseno é 45 graus. Seja um cosseno notável ou não, já de cara aconselho a, quando for calcular e aparecer o cosseno de 37 graus, vai na tabela que tem atrás do livro e você verifica o valor exato dele. Só fazendo os cálculos, né? O quadrado de 1,5, o quadrado de 3,2, essa multiplicação e os valores vão aparecendo. E o cosseno de 45, que é 0,75. Aqui somando, fazendo a multiplicação, depois a subtração, você chega nesse valor. X ao quadrado é igual a 5,29 e o inverso do quadrado é a raiz. Então, x é igual a raiz de 5,29. X é igual a 2,3, você resolveu a questão, certo? Mas é cálculo. Mas aí já vai a dica, porque no exemplo você já observa onde você utiliza, qual linha daquelas três linhas do cálculo da lei dos cossenos você deve utilizar de acordo com o triângulo que lhe aparece na questão. A aula de hoje é para finalizar essa parte de trigonometria. E segunda-feira eu estou em dívida com vocês, a aula de segunda não foi postada, não teve atividade e terá, certo? Claro, reforçando, tá fora do prazo a aula de segunda. Vou fazer, por que aconteceu isso? O Estado disponibilizou uma nova plataforma de ensino, que é no Google Sala de Aula, só que é uma conta corporativa e tudo mais, e eu creio que vocês já devem estar a par disso, né? E tem um curso que a gente está fazendo, todos os professores, e demanda algum tempo, um curso online para saber como tudo funciona. Ainda ficam várias dúvidas. E eu estou me habituando a essa plataforma para ver se tem grandes diferenças ou poucas, para eu já colocar um questionário essa semana para vocês em compensação da aula de segunda-feira. Vou dar uma pausa aqui e colocar a atividade dessa aula de hoje e deixa eu fazer aqui. Então, exercício, página 40 do livro. Todas as questões envolvem a lei dos cossenos para qualquer triângulo. Questão 12, 13, 14, 15 e 16. Então, prazo, segunda-feira, qualquer horário, envie para o meu WhatsApp essas questões resolvidas com cálculos, as questões da aula passada, que envolveu a lei dos senos, pedi algumas questões também, e a planilha que eu vou criar, o formulário que eu vou criar para vocês responderem. Eu creio que talvez amanhã, espero que hoje à noite, mas eu não garanto, talvez amanhã esteja disponível, e o prazo também será até segunda-feira. Então, no mais é isso, um abraço e até uma próxima.